tudo bem? Obrigado pelo convite. Essa relação ela é um pouco inédita, ela é um pouco não usual. Eu sou um processualista raiz, eu sempre estudei processo. Quando eu fui estagiário do Ministério Público, lá atrás, né, eu já trabalhei muito com processo civil, com os promotores de justiça que me orientaram no estágio. Eu sempre trabalhei mais promotorias cíveis do que promotorias criminais. Então eu já gostava muito de processo civil, então eu sempre fui processualista. Aí eu fui para São Paulo, fiz minha especialização, meu mestrado, então eu sempre estudei voltado para o processo. Então é sentença, recursos, petição inicial, prazo, eu sempre fui muito processualista raiz. Só que quando eu voltei para Manaus depois do meu mestrado e assumi o meu cargo no Ministério Público, no mesmo tempo, 2008, 2009, eu fui convidado a fazer parte de um grupo de estudos de direitos humanos da UFAM, o GCID. E nesse grupo de direitos humanos eu era responsável pela parte de processo, sabiam que eu era processualista e dizia, Vitor, dá aula sobre processo de direitos humanos. E quando eu fui pesquisar sobre o assunto, eu não encontrei absolutamente nada, não tinha referência brasileira. Né? A gente não tinha nenhum livro, nenhum artigo, nenhum processualista que falasse disso. Né? Eu até me espantei, será que tem alguma coisa a ver com direitos humanos? Será que o processo tem alguma coisa a ver com direitos humanos? E durante esse período todo que eu participei desse grupo de estudos, eu me dediquei a essa pesquisa, de saber o que tem de processo em direitos humanos. E aí eu entrei no doutorado em 2014, também na PUC de São Paulo, e quando eu entrei no doutorado, estava em moda, né? Estava na moda falar do CPC, estava saindo o Código de Processo Civil 2015. Então todo mundo estava escrevendo sobre o novo Código de Processo Civil de 2015. E a minha orientadora perguntou, e aí, o que você vai falar? Você vai falar sobre o Ministério Público no novo Código? Eu falei, não. Eu quero falar sobre processo civil e direitos humanos. Ela falou, não, você tá louco, não faça isso. Né? Ninguém fala sobre isso, ninguém estuda sobre isso. Eu digo exatamente por isso. Se eu tenho alguma contribuição para dar, é nessa área, porque eu estou estudando isso desde 2008, 2009. Então, se é doutorado para ser uma tese, uma coisa inédita, o que eu tenho para contribuir para o processo civil brasileiro é isso. Então, a grande sacada da minha tese, a grande novidade da minha tese é dizer o seguinte, que direitos humanos internacionais, de tratados internacionais de direitos humanos, não são matéria apenas de internacionalistas. Direitos humanos internacionais não é matéria apenas para você discutir na ONU, na UEA ou em Haia, lá na Holanda. Não é só isso. Direitos humanos internacionais são temas jurídicos que podem ser discutidos aqui no Brasil, no processo brasileiro. Então, o que eu explico no meu livro é como a gente pode alegar e defender direitos humanos no processo no dia a dia, numa ação de família, numa vara de família, numa ação coletiva pelo Ministério Público, proposta por um promotor de justiça, numa ação trabalhista, quer dizer, qualquer processo civil não penal, a gente pode alegar os direitos humanos e defender. E, se for o caso, obviamente, recorrer à Corte Interamericana. Mas a minha ideia é justamente essa, é que a gente discuta os direitos humanos internamente, na Justiça Brasileira, na Justiça Estadual, na Justiça Federal, no STJ e, eventualmente, no STF. Mas discutir direitos humanos internacionais aqui, não necessariamente no âmbito internacional. Então, é basicamente essa a minha proposta no livro. Muito bem. Agora, doutor Vitor, o senhor traz no seu livro, uma boa parte da obra, uma discussão sobre o controle de convencionalidade do processo civil, que trata da participação do Brasil, né, enquanto nação, de tratados internacionais, e essa participação, né, é trazida na sua obra, essa discussão, para a influência que tem no processo civil. Como é que explique um pouco essa abordagem? Tá certo. A ideia do controle de constitucionalidade é muito comum, né? Todo mundo fala já, até na conversa de bar, né? Isso aí é inconstitucional, isso aqui é constitucional, quer dizer, a gente já entende quando uma coisa viola ou não a Constituição. O que eu trago no meu livro é a violação a tratados internacionais, daí a ideia do controle de convencionalidade. Quando uma lei ela é contrária não à Constituição, mas uma lei é contrária a tratados internacionais de direitos humanos. Por que eu defendo no meu livro? Se uma lei brasileira, doméstica, interna, for contrária aos tratados internacionais de direitos humanos, ela não pode prevalecer. Né? A ideia é sempre da primazia, da prevalência e preferência a tratados internacionais de direitos humanos que sejam mais favoráveis, direitos mais favoráveis às pessoas humanas. Então, se uma lei brasileira for contrária a tratados internacionais de direitos humanos que o Brasil assinou e ratificou, essa lei brasileira tem que ser afastada porque ela viola esses tratados e, no seu lugar, a gente aplica os tratados internacionais de direitos humanos. O maior exemplo disso aconteceu num caso que foi lá para o STF, em que o STF discutiu a questão do depositário infiel. Né? A nossa Constituição ela prevê prisão civil, a prisão civil por dívida civil, apenas em 2 casos. Do devedor de alimentos, que todo mundo sabe, não pagou pensão alimentícia, é preso, e do depositário infiel. Né? E aí chegou no Supremo essa discussão. Olha, Supremo,
A Convenção Americana de Direitos Humanos, o famoso Pacto de San José, não prevê a prisão civil do depositário infiel. Só prevê a prisão do devedor de alimentos. Então, será que a nossa lei, o nosso Código Civil, não é contrário a esse pacto? Não tem que sair? E pela primeira vez o STF admitiu isso, exatamente isso. Veja, o STF admitiu que nós não podemos aplicar a lei brasileira porque nós ratificamos um tratado que tem valor supralegal, né? E foi a primeira vez, então, assim, um caso mais emblemático em que o próprio Supremo Tribunal Federal falou, olha, vamos aplicar aqui o controle de convencionalidade, nós vamos afastar a lei brasileira em favor de um tratado internacional que é o Pacto de São José. Então, a partir daí, a gente passou a discutir mais esse controle de convencionalidade e a minha ideia é que a gente não precisa discutir isso só no Supremo, que a gente possa discutir isso no primeiro grau, no segundo grau, nas varas e nos tribunais de justiça de todo o Brasil. Agora, o senhor discute também alguns tópicos muito específicos, né, que são os direitos da presunção de inocência, direito de defesa, ao intérprete, o direito de recorrer, né, e também o direito da proteção judicial. Esses tópicos foram escolhidos especialmente por quê? Porque quando a gente fala em direitos humanos, Arnoldo, em geral, quando a gente fala em direitos humanos, o cara que está estudando direito, um estudante ou um profissional de direito, sempre acha que a gente vai aplicar em processo penal. Ou seja, é direitos humanos, então é o direito do acusado. O que eu estou mostrando e demonstrando no meu livro é que, na verdade, direitos humanos não é só direito do réu, do acusado. É de todo mundo que está dentro do processo. Todo mundo tem direito a um juiz imparcial no processo. Seja o autor, seja o réu, seja o acusador ou o acusado. O juiz tem que ser imparcial. Tem que ser um juiz independente, né? Tem que ser um juiz realmente neutro. Não pode ter... favorecer os seus amigos ou prejudicar os inimigos. É um juiz imparcial, então é um direito de todos, né? Você falou, por exemplo, do direito à presunção de inocência. A ideia da presunção de inocência sempre esteve ligada, historicamente, ao processo penal. O que eu demonstro no meu livro é que determinadas sanções civis, né, processos punitivos não penais, também têm que levar em consideração a presunção de inocência. Por exemplo, se o Ministério Público está acusando um casal, pai e mãe, de ser violento com os filhos, para que ele esse casal perca o poder familiar, quer dizer, esses pais vão sair da certidão de nascimento da criança, né, por conta dessas violências reiteradas, isso está previsto lá no ECA, me parece que essa é uma sanção civil, não é uma sanção penal, não é crime, mas é uma sanção civil punitiva. Né? O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, pune esses pais por essas violências reiteradas, né, a partir do Código Civil. Então, nesse caso, que é um processo punitivo civil, não penal, também tem que ser aplicada a presunção de inocência. Ou seja, o Ministério Público tem o dever e o ônus de provar o que está dizendo. E aquele casal, o pai e mãe, né, da criança, tem o direito de ter uma presunção de inocência. Tudo que o Ministério Público disser, ele vai ter que provar. Né? Não é o casal que tem que provar que são bons pais, é o Ministério Público que vai ter que provar que eles são maus pais. Então me parece que essa ideia da presunção de inocência também tem que ser trazida para o processo civil. Eu, por exemplo, sou promotor de justiça de direitos da pessoa com deficiência, então a ideia do direito ao intérprete que eu trato no livro, para mim é riquíssima. Né? O direito ao intérprete no processo brasileiro, lá no CPC, no Código de Processo Civil, é tratado como um direito, como um auxiliar da justiça. O intérprete, o tradutor, é um auxiliar do juiz. O Código não trata o direito ao intérprete como um direito da parte. É como se o juiz tivesse o direito de ter alguém para ajudá-lo a entender. Então, o Código de Processo Civil ele não prevê o direito ao intérprete como um direito da pessoa surda, né? Ou do direito do estrangeiro, por exemplo, do russo, do chinês que não fala português. O Código prevê esse direito ao intérprete e ao tradutor como auxiliar da justiça, como se o juiz é que tivesse o direito de entender o que a parte está dizendo. Me parece que as coisas estão invertidas. A parte, o acusado, o réu, né, o estrangeiro ou o surdo que está no processo é que tem direito a ter um intérprete para se fazer comunicar. Como é que o cara vai ter contraditório? Como é que ele vai ter ampla defesa? Como é que vai ter um devido processo legal se o cara não entende o português, se não entende a língua portuguesa? Então me parece que o direito ao intérprete no Brasil não pode ser visto como uma auxiliar da justiça, e sim como um direito da própria parte. No meu caso, como eu defendo, um direito humano das partes no processo. Na sua opinião, considerando essa teoria do controle de convencionalidade, como se analisa hoje a situação histórica do Brasil? Porque o Brasil sempre foi signatário de muitos tratados internacionais, né, e inclusive de direitos humanos. Eu acho que o Brasil está um bom exemplo de convencionalidade, de prática, de obediência.
Não, a gente ainda está engatinhando, Arnoldo. Na verdade, se a gente pensar bem, a gente só ratificou o Pacto de São José em 1992, veja, era cola, e só aceitou a jurisdição obrigatória da Corte em 98. Então, nós estamos ainda um pouco menos de 30 anos de discussão de direitos humanos no Brasil, né? A gente está saindo de uma ditadura militar em 1988, com a Constituição, então a gente está engatinhando em direitos humanos, né? O Brasil ratificou a maioria dos tratados internacionais de direitos humanos que estavam disponíveis para ratificar, isso é um grande avanço, a gente já assinou muitos tratados internacionais, mas falta implementar. É aquela história, não adianta ter lei se a lei não pegar, não adianta ter tratado internacional de direitos humanos se o tratado não pegar, a gente tem que fazer eles valerem. Agora, aquilo que o senhor falou mesmo, né? É uma discussão até relativamente, não é muito tradicional, né? Se fala muito de convencionalidade, por exemplo, inclusive até mesmo com a influência da Rio 92, na área ambiental, por exemplo, né? Mas nessa parte de direitos humanos, realmente ainda é uma discussão. Na própria academia, é uma discussão pouco feita? Essa discussão está começando a crescer muito. Vamos pensar, por exemplo, no direito penal. O direito penal, por exemplo, já discutiu há pouco tempo a convencionalidade ou não do crime de desacato. Será que o crime de desacato, esse fato de você desrespeitar um policial militar, por exemplo, em atuação, fere o teu direito à liberdade de expressão? Isso já foi discutido agora, há pouco tempo, pela STJ, a convencionalidade ou não do crime de desacato. Os direitos trabalhistas também já discutem muitas convencionalidades sobre questão, por exemplo, de liberdade sindical, direitos dos povos indígenas. Quer dizer, tem muitas discussões de convencionalidade no direito trabalhista, né? Então, eu acho que a ideia está começando a crescer. Na minha área, por exemplo, do idoso, da pessoa com deficiência, a gente tem muitos tratados internacionais que precisam ser discutidos, precisam ser levados a sérios. Diretivas antecipadas de vontade do idoso, será que a gente tem que respeitar a autonomia do idoso? Né? É lógico que tem, os tratados dizem isso. Pessoas com deficiência, há inúmeros direitos nos tratados internacionais sobre pessoas com deficiência que não são ainda aplicáveis 100% no Brasil, né? Vamos falar, por exemplo, de ajuste de procedimento, né? O nosso processo é absolutamente não tradicional, não tem nenhuma aplicação, nenhuma, digamos assim, aplicabilidade prática para pessoas com deficiência. Então a gente tem muito que crescer, mas isso está começando a pavimentar um caminho em diversos ramos jurídicos no Brasil. Muito bem. Quero lhe agradecer a participação aqui na nossa série, nossos autores, e até mesmo deu uma dica onde que a gente pode encontrar a obra. Já está disponível em Manaus, só no site? Fisicamente, a gente não encontra mais em algumas livrarias, então a gente tem que procurar na internet mesmo. Se você digitar no teu buscador, né, no Google, você coloca lá o livro Processo Civil e Direitos Humanos, tem lá aquela basinha shopping que você encontra em vários sites, seja no próprio site da editora Revista dos Tribunais, seja na Amazon, nas lojas americanas, a gente encontra mais facilmente nesses sites de busca de varejo. Você encontra bem fácil o livro, Processo Civil e Direitos Humanos, é só digitar.